Você está pensando em abrir uma nova empresa? Então, com certeza, você deve estar com várias dúvidas aí na sua cabeça. Você deve estar pensando sobre vários temas, desde dinheiro, quanto você vai gastar, como é que você vai estruturar o seu negócio, processos, colaboradores, a parte financeira, como você vai fazer seu marketing. É um borbulhão, é uma série de coisas que a gente precisa pensar, e realmente são várias coisas, no período que a gente está aí planejando, né? E toda empresa deve ser planejada para poder abrir, mas a gente tem várias dúvidas. Será que a gente faz tudo isso sozinho? Ou será que a gente procura uma ajuda, né, de uma mentoria, de uma consultoria, de qualquer apoio aí externo que a gente possa ter segurança de que esse apoio possa nos ajudar? Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar alguns elementos principais que você vai precisar pensar, vai precisar se planejar e trabalhar para que todos esses elementos possam ser cumpridos, de preferência, né, num período bem anterior ao período que você quer, na data sua de abertura da empresa, para que você comece certo. Afinal de contas, muitos empresários pecam ao longo dos seus primeiros 3 a 5 anos de vida porque não fizeram a tarefa de casa antes de abrir a sua empresa. É exatamente esse tema que eu vou falar nesse videocast de hoje, então roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre ele. Bora lá! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Se você está chegando pela primeira vez, meu nome é Gevandro Barros, esse é o videocast aqui do canal Gevandro Barros Mentoria Consultiva. Esses videocasts, o vídeo fica no YouTube, os áudios eu transformo em podcasts, você pode ouvir aí no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast. Eu publico também uma boa parte desses áudios em formato de escrito, né, em formato de post no meu blog, e também no LinkedIn. Se você quer me seguir no LinkedIn, quer acompanhar os meus conteúdos lá, tem um perfil lá, Gevandro Barros, que você pode acompanhar vários dos meus conteúdos por lá também, e cada vez mais eu vou estar presente também no LinkedIn a partir de agora, tá ok? Essa é uma das pequenas, grandes mudanças que eu estou fazendo aqui no meu business para atender pessoas de outros mercados também. Hoje a gente vai falar sobre abertura de empresa. Eu tenho ajudado muitas pessoas que têm me procurado, principalmente porque eu sou um empresário solo, né? Eu tenho 4 prestadores de serviço que atuam comigo quando eu preciso, 2 deles com mais intensidade e os outros 2 de forma bastante esporádica aí, quando eu vou fazer um lançamento de um produto digital, alguma coisa nesse sentido. Ser um empresário solo, para vocês terem uma ideia, tem sido um desafio desde 2016, né? Eu comecei lá em 2011 o IOPEX literalmente sozinho, a empresa cresceu, eu envolvi aí 36 pessoas em projetos, tanto no Brasil quanto no exterior, então a empresa conseguiu um crescimento muito grande e muito rápido por conta de várias, inclusive dos temas que eu vou falar nesse videocast de hoje para vocês, mas a partir de 2016, né, início de 2017, eu resolvi literalmente ficar aí como uma empresa de um homem só, um empresário solo, e aí a gente tem que transformar, né, se a gente quer ter o mesmo faturamento, a mesma, talvez até uma margem de lucro muito maior, a gente tem que transformar o nosso modelo de negócio para atender esse novo formato que é um formato de trabalhar sozinho. Eu, nesse videocast, não vou focar necessariamente nesse mercado, né, para quem quer abrir uma empresa para trabalhar sozinho, mas também tudo que eu vou falar aqui vai servir para esse caso. Se você quer abrir uma empresa, você vai precisar de algum apoio, né? Principalmente se você está vindo de um mercado que você foi mandado embora, que tem uma especialidade, você não tem certos conhecimentos. Se você já está em algum mercado específico, eu tenho sido procurado aqui no meu processo de mentoria consultiva, seja ele presencial ou online, para apoiar empresários que já têm expertise aí, sei lá, no mundo imobiliário, no varejo, em serviços, como médico, como dentista, para abrir uma empresa. A gente que e eu já passei, né, pessoalmente por isso, a gente que é especialista em alguma área ou que já atua num certo mercado, a gente quer abrir o nosso próprio negócio, né? A gente quer ser o dono das nossas próprias pernas, literalmente, para poder conduzir a nossa empresa da melhor forma possível. E isso vai depender de experiência, vai depender de know-how, vai depender de uma série de coisas. Eu gostaria de falar aqui algumas dessas coisas que você não pode errar, né? Principalmente se você for abrir a sua empresa, ainda, né, se preparar aí para abrir essa empresa ou esse ano ou mais tardar o ano que vem, para você conduzir a sua vida empresarial, seja ela
um foco no home office, como eu disse, seja abrindo um escritório como o meu para você atender pessoas, inclusive presenciais, seja sozinho, seja com sócios, seja querendo, né, mesmo abrindo sozinho, que a sua empresa cresça e aí tenha vários colaboradores. A ambição, a escolha é sempre sua. E aí o modelo de negócio que você vai querer abrir, seja ele de serviço, produzindo algo, ou seja, uma indústria, ou uma produção para o varejo, ou literalmente uma revenda do varejo, ou um e-commerce, ou como eu, que mescla serviços com produtos digitais. Existem vários modelos de negócio que podem se adequar aí ao modelo que você precisa. E o melhor profissional que eu acredito que possa te ajudar, ou vai ser um mentor focado em business, não um mentor focado em marketing. Não compre mentoria de alguém que esteja focado em marketing se você quer abrir um negócio. Por quê? Porque o conhecimento dessa pessoa vai ser pouco em business. Você tem que procurar alguma mentoria, como a minha mentoria, que é uma mentoria consultiva. Eu chamo de mentoria consultiva porque eu divido, eu trago o lado do mentor ou do business mentoring para trabalhar o empresário, e trago o lado da consultoria para trabalhar a empresa, as metodologias, as ferramentas que esse empresário vai precisar, e aí eu caso mentoria com consultoria para ajudar o empresário a potencializar os resultados que ele vai ter. Ele mesmo como gestor e líder, e também os processos, a empresa dele, que vai ser o que ele vai precisar fazer crescer para dar os resultados que ele deseja, seja ele em volume de faturamento, seja ele em crescimento de pessoas, seja ele em dinheiro, seja ele no resultado que você deseja alcançar aí. E o melhor profissional é quem una essas duas coisas, que seja um bom consultor, que vai te ajudar com a parte financeira, de marketing, de vendas, de pós-venda, uma série de coisas, vou falar algumas aqui, e também um bom mentor para te acompanhar, para te dar conselhos e te acompanhar com apoio pessoal, com o passar do tempo, porque você vai precisar de alguns meses aí para estruturar a sua empresa, né? E a gente precisa de várias coisas. Para você abrir uma empresa, você vai precisar de várias coisas. Não abra uma empresa correndo, não abra uma empresa de qualquer jeito, não abra uma empresa em 2, 3 meses, assim, simplesmente, vou pegar uma grana que eu, juntei, ou que eu peguei da minha demissão, e vai lá e coloca esse dinheiro todo numa empresa, e achando que estrutura vai bancar a sua empresa, e o seu conhecimento, literalmente na parte operacional, vai dar resultado. Não faça isso, você vai estar cometendo um erro gigantesco. Estrutura não banca nada. Estrutura banca uma pequeniníssima parte. Estrutura que eu falo é assim, é mesa, cadeira, fachada, ou seja, se você for abrir qualquer coisa que tenha uma estrutura, né, para prestar um serviço, um escritório, ou uma loja, ou você vai produzir algo, comprar equipamento, isso é uma pequena parte. Você vai precisar estruturar a empresa. A primeira coisa que você vai precisar fazer é o seu planejamento. E aí, pessoal, todo mundo acha que fazer um planejamento, que eu chamo de planejamento estratégico, né, é algo que dá para ser feito assim, uma semana, 2, não dá. O planejamento, principalmente para quem vai abrir uma empresa, para quem já tem uma empresa, já é algo que quando eu vou chegar numa empresa que já existe, eu levo aí 2, 3 meses para fazer, porque a gente tem que ver várias coisas. Um planejamento estratégico, eu uso 6 ferramentas dentro para compor um planejamento estratégico. A primeira delas é o mapa estratégico, que vai falar lá quem é a sua persona, os produtos que você vai vender, os processos que você vai ter, fornecedores, prestadores de serviço, os detalhes que você vai entregar de benefícios, as soluções, os problemas que você resolve. Então, nesse mapa que eu chamo de mapa estratégico, eu vou colocar elementos que vão direcionar a sua empresa naquela direção de você vender seus serviços ou produtos, ou ambos, para aquela persona, para aquele seu melhor cliente. Esse é o primeiro, é com o mapa estratégico que eu ajudo, eu entendo, né, a empresa do meu cliente e ajudo ele a entender o business dele, o modelo de negócios dele como um todo. Depois eu construo com ele uma esteira e um mix de produtos ou serviços, né, ou ambos, né? Por quê? Porque não adianta listar os produtos, eu tenho que saber por quanto eu vou vender cada produto, qual é a margem de cada produto, né, unitária, qual o melhor mix para potencializar a margem e o ticket médio. Então, a gente monta uma esteira de produtos e serviços, ou só produtos, ou só serviços, ou ambos, dependendo do seu modelo de negócio, para entender de margem unitária e ticket médio, para a gente saber quais são as combinações que a gente melhor vai potencializar as vendas. E para depois, né, nas metas que a gente estipular do planejamento estratégico, quando ele ficar pronto,
para que a gente possa alcançar essas metas de maneira mais simples e mais rápida, trabalhando principalmente com marketing e vendas para alcançar aquele número que a gente quer alcançar. Depois, a terceira coisa que eu faço é desenhar a jornada do cliente, que para mim é a ferramenta mais importante do planejamento estratégico. É a jornada do cliente. É entender a empresa em termos dos 4 principais processos: funil de marketing, funil de vendas, operacional e pós-venda. Como que o cliente vai ser atraído, como ele vai ser convertido, como que eu vou atendê-lo, ou produzir algo para ele, ou entregar o serviço, e como que eu vou fazer ele voltar. Esses 4 principais processos, né, sendo 3 deles eu desenvolvo funis, porque um funil tem vários tipos de caminhos ou linhas, né, que eu chamo as linhas do funil, são as linhas de entrada e que o cliente vai passar de uma etapa para outra, saindo do topo, indo para o meio e indo para a base do funil, saindo do funil de marketing, entrando no de vendas, saindo de vendas, sendo convertido e passando pelo operacional para poder servi-lo com o meu produto ou meu serviço e depois para ele poder comprar de mim de novo, né? Fazer essa pós-venda ou essa revenda o mais rápido possível, porque eu quero volume, eu quero às vezes escala, eu quero recorrência, enfim, dependendo do seu modelo de negócio você constrói isso aí. Então a terceira coisa que eu faço é a jornada do cliente. A quarta coisa é traduzir isso em números, é montar uma planilha, que eu chamo de planilha de estratégia financeira, que lá eu vou ter as metas, né? Já que agora eu sei para onde eu quero ir, com o melhor mix, a melhor esteira e quais são os principais processos como é que eu vou trabalhar, o que isso pode me dar de resultado, como é que eu vou projetar a minha empresa. Então eu preciso ter uma planilha para fazer essas projeções, mês a mês, vendendo tais produtos com tais ênfases para fazer marketing desses produtos, vendas desses produtos, atender os clientes para esses principais produtos ou serviços, quais os resultados possíveis eu vou ter. Então eu projeto a empresa em termos de receitas, despesas fixas e variáveis para eu poder enxergar a margem da empresa. Quando eu fiz a esteira, né, e o mix de produtos, eu vi as margens unitárias, margem de cada serviço ou de cada produto, e também do mix, né, para aumentar o ticket médio. Agora, no final das contas, considerando despesas fixas e variáveis, qual vai ser a margem operacional líquida da empresa como um todo? Inclusive depois de me pagar, de pagar impostos, todas as despesas fixas, aluguel, água, luz, tudo que eu tenho que pagar, inclusive a mim mesmo, quanto que vai sobrar se eu atingir esse resultado aqui? A gente precisa ter a nossa projeção. Então, você vai precisar de uma planilha de estratégia financeira. Esse é o 4º tema do planejamento estratégico. O 5º é um planejamento, é um cronograma que a gente vai colocar no tempo que você vai precisar fazer para atingir aquela meta, até porque você vai precisar crescer. Se você não crescer, você vai diminuir, quem diminui tem a tendência a falir. Para que você cresça, a partir do momento que você, inclusive antes mesmo de você abrir a sua empresa, o que você vai precisar se estruturar, já que esse é o tema desse videocast, o que você vai precisar estruturar, aí sim entra quanto você vai gastar para abrir a sua empresa, o seu estoque, caso você tenha, ou algo que você vai precisar em termos de estrutura, colaborador, para compor tudo isso na sua planilha de estratégia financeira e você colocar isso no tempo. Será que você já tem tudo que você precisa no tempo certo para você abrir nessa correria que às vezes a gente fica porque a gente quer ganhar dinheiro e quanto mais correndo, mais mal feito a gente faz e aí o dinheiro não vem? Será que eu consigo abrir em 3 meses? Em 6 meses? Será que eu vou precisar de mais tempo? Enfim, a gente precisa planejar isso. E depois que eu abrir, qual vai ser o planejamento em cima dessa projeção que eu estou fazendo? Então tem, para quem está abrindo empresa, 2 planejamentos, 2 cronogramas. O antes de abrir, né, o pré-abertura da empresa e o pós-abertura. Para que eu consiga fazer tudo correto, inclusive com contador, com a abertura da empresa, prefeitura, deixar tudo certinho para eu abrir correto, em termos de estrutura, para depois que eu abrir, eu poder continuar conduzindo essa empresa na direção que eu estabeleci lá no planejamento estratégico. Então, eu vou precisar de um cronograma para eu saber o que eu preciso fazer, quando e quem vão ser as pessoas. E a 5ª ferramenta é um plano de ação, que é que vai dar nome aos bois, né? Quando é que do cronograma eu vou fazer o quê? Quem vai ficar por responsável pelo quê? Porque a gente vai ter que estabelecer prioridades, né? Vão ter coisas que eu vou ter que fazer na prefeitura, com o contador. Quais são as datas que eu vou fazer? Vão estar no cronograma, mas quais são as ações das pessoas, numa certa ordem, inclusive, para abrir essa empresa da forma correta, no tempo que eu preciso e para que tudo seja feito a contento. Vou precisar de um plano de ação. Então, esses 5 temas aí
Repetindo, mapa estratégico, a parte de esteira e mix de produtos, jornada do cliente, cronograma, né, que é um planejamento aí anual dividido por 12 meses, e o plano de ação você vai precisar. Depois do planejamento estratégico, que leva já de 2 a 3 meses para ser feito aí, da forma correta, né, você vai precisar estruturar os seus processos. Quais são esses processos? Os processos que o seu modelo de negócio pedir. Mas na maioria das empresas tem mais ou menos os mesmos processos. Marketing, vendas, pós-vendas, o operacional, o administrativo, o financeiro, contábil. Se a sua empresa produz algo, o operacional vai ser a produção. Se a sua empresa é como a minha de prestação de serviço, como é que você vai prestar esse serviço? Quais são as etapas? Então você vai precisar estruturar e padronizar esses processos. É a segunda coisa que você vai precisar fazer. Depois disso, montar um sistema de gestão desses processos. Porque depois que você entendeu o que cada processo precisa fazer, quem vai fazer o quê, quando vai ser feito, você precisa de um sistema de gestão. Para você ser um gestor, você precisa de números. Você precisa saber o que você precisa medir, quais as coisas que você precisa gerenciar. De novo, a gente faz gestão de processos e a gente lidera pessoas. E as duas coisas é que faz com que são as duas coisas em conjunto que vão fazer com que você seja um excelente empresário. Um excelente empresário, na minha opinião, é quem é um excelente gestor dos processos e um excelente líder das pessoas. Então a gente lidera pessoas e gere processos. Então, para que você possa gerir muito bem os seus processos, você vai ter que montar um sistema de gestão. E o sistema de gestão tem vários elementos, né? Reuniões, tem checklists, tem a parte de gestão visual, os painéis que você tem que montar, com os indicadores. Você vai medir o quê de qual processo? Isso a gente tem que estruturar no seu sistema de gestão, tá ok? Que é isso, inclusive, são todas essas coisas que eu faço no meu processo de mentoria consultiva. Depois que você estruturou o seu sistema de gestão, você vai precisar trabalhar a parte de rotina. A sua rotina como empresário, ela interfere no dia a dia da empresa e a rotina do seu time. Você não quer ter mais produtividade? Você para suas atividades e que o seu time também tenha produtividade? Qual é essa rotina que os seus processos vão precisar para o seu modelo de negócio para você ter a produtividade sua e dos seus colaboradores? Isso é uma coisa que você precisa estruturar. Então tem modelos de quadro, tem uma série de ferramentas que você pode utilizar para melhorar a sua rotina. E também você vai precisar de procedimentos. Quais são os procedimentos? Quando a gente padroniza os processos, a gente padroniza o quê, né? O que, quem vai fazer e quando. Quando a gente olha a parte operacional, a gente fala do como. Como essas pessoas que são os meus colaboradores, ou eu mesmo quando eu estou desempenhando uma atividade operacional, como eu vou fazer essa atividade na minha operação? Aí eu tenho que ter alguns procedimentos. E tudo isso padronizadamente, que é o que a gente chama de POPs. Quais são os POPs que a sua empresa tem que ter no início e depois ir desenvolvendo aos poucos para que você tenha os seus procedimentos e os seus processos padronizados. E aí você junta estrutura, planejamento estratégico, os processos padronizados, o sistema de gestão, as rotinas e os procedimentos. Você já está com toda a sua empresa estruturada, a sua base montada para você poder ser um excelente empresário. É somente com essa junção, antes de você abrir a empresa, parte do planejamento vai ser para abrir e parte desse planejamento vai ser para estruturar. Estruturar tudo o que você precisa, desde a estrutura física, aos produtos que você vai comprar, as contas que você precisa fazer, a precificação dos seus produtos e dos seus serviços, tudo isso eu chamo de estrutura. Você precisa ter isso antes de você abrir a empresa. Não abra a sua empresa de forma nenhuma se você não tiver isso. Depois que você inaugurou, você vai precisar do planejamento estratégico também para continuar projetando suas metas, desenvolvendo as ferramentas que eu falei aí para você, estruturando os seus processos, um sistema de gestão, as suas rotinas e os seus procedimentos. Com isso, você tem empresa na mão, a empresa fica autogerenciável, a empresa fica cada vez menos dependente de você e mais a empresa consegue ser tocada de forma independente, né? De forma sozinha, para que você consiga tirar férias, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, crescer a empresa tendo uma visão de dono, saber gerir processos, saber liderar as pessoas para você contratar bem,
saber treinar, e depois, com o tempo, você vai melhorando cada um desses processos. Isso é inclusive o que eu faço na etapa 1 do meu processo de mentoria consultiva. Para quem está abrindo empresa, tem uma etapa anterior à abertura, obviamente. Para quem já tem uma empresa, eu ajudo a estruturar tudo a melhorar aí o que a empresa precisa em termos de planejamento estratégico, sistema de gestão, os processos, as rotinas e os procedimentos. E depois, numa fase 2, eu entro na minha mentoria consultiva em cada processo. Por exemplo, marketing, ajudo a empresa a fazer o planejamento de marketing, porque muita coisa é digital hoje em dia e tem muitos empresários que simplesmente delegam o marketing para uma agência ou para um profissional autônomo, e aí ele acha que aquele profissional fazendo o operacional vai dar dinheiro, não vai. Eu ajudo a estruturar o funil de vendas com CRM, eu ajudo a estruturar o funil de pós-venda, então eu entro depois na fase 2 em cada processo para que a gente consiga tornar aquele processo ainda mais padronizado e mais robusto, com as ferramentas certas para aquele modelo de negócio daquele empresário poder dar resultado. Então, utilize tanto mentores quanto bons consultores que tenham experiência em business, que também já tenham sido ou sejam empresários, que passem no dia a dia dele pelos praticamente mesmos problemas que você passe, porque você vai precisar não só de conhecimento técnico, né? Porque o conhecimento técnico na sua área você com certeza vai ter, senão você não abriria esse negócio. Você vai precisar de outros conhecimentos, vai precisar de ferramentas, vai precisar de metodologias, vai precisar de acompanhamento, de direcionamento. Então, o meu modelo de mentoria consultiva, se você quiser entrar em contato, falar comigo para que eu possa te ajudar, sempre está aqui o meu site, sempre está na descrição dos meus videocasts, meu WhatsApp, o meu link com algum e-mail para você entrar em contato comigo. Se você acredita que eu possa te ajudar com esses modelos, com essas coisas que eu estou te dizendo aqui, pode entrar em contato comigo que vai ser uma honra. Outra coisa é você baixar esse e-book que está aparecendo aqui. É um e-book do Ciclo da Excelência que fala já um pouco de tudo isso que eu falei para você aqui. Esse e-book serve para quem está abrindo uma empresa e serve para quem já tem uma empresa e quer estruturar todos esses temas que eu falei ao longo desse videocast. Então é um e-book gratuito sobre o ciclo da excelência que envolve planejamento estratégico, sistema de gestão por processos, controle da rotina e produtividade, que lá dentro do controle da rotina estão inclusive os procedimentos que você vai precisar fazer para padronizar muita coisa aí na sua empresa. Então baixe esse e-book, ele é gratuito, tenho certeza que ele vai te ajudar. Se você precisar de apoio, tem aí o meu contato para você entrar em contato comigo, a gente conversar. Eu sempre marco uma reunião, que eu chamo de reunião de diagnóstico, inicial aí de 30 minutos, 45 minutos no máximo, para entender os seus desafios, entender as suas necessidades. Se você está em fase de abertura, o que você vai precisar para abrir melhor a sua empresa de maneira robusta para você começar certo, e se você já tem uma empresa, o que você vai precisar fazer para resolver os seus problemas que você está passando e melhorar de forma que você alcance os resultados que você deseja. Então, meu processo de mentoria consultiva, seja ele individual ou em turma, tá aí para poder te ajudar. Entre em contato. Fico por aqui, um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscrevam. Se quiser fazer alguma crítica, algum comentário aí, enviar, seja pelo LinkedIn, seja pelo YouTube, seja pelas redes sociais, fique à vontade, seus comentários sempre vão ser bem-vindos e eu respondo a todos eles. Grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.